Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero ler a Bíblia junto com os irmãos. No livro do profeta Ezequiel, 47, e o versículo de número 9. Louvado seja o nome de Jesus. Profeta Ezequiel, no capítulo 47, e o versículo de número 9. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entre esses rios viverá? Haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar, grande, em multidão excessiva. Amém. E os irmãos poderão assentar-se. Uma vez mais, nós estamos em um culto de louvor e adoração a Deus, culto de quinta-feira, culto da campanha. Não desista dos seus sonhos. Já temos muitas respostas das orações da igreja. Já temos alguns testemunhos de que Deus tem feito coisas lindas e maravilhosas no meio do seu povo. E eu quero aqui, nesse momento, partilhar uma palavra junto com cada um dos irmãos, os poucos que aqui estão presentes e outros que nos assistem pela live. E já receba também o nosso carinho, o nosso abraço aos irmãos do Rio Grande do Sul, São Lourenço do Oeste, do litoral. Nós temos bastante gente nos ouvindo e nós queremos transmitir então o nosso abraço da congregação do bairro Santo Antônio, junto ao pastor Derli e os demais obreiros e a igreja no geral. Eu tenho um texto aqui que é uma mensagem profética e uma mensagem de Deus aos nossos corações. Eu li os versículos de número 9, mas se nós ler desde o versículo 1, nós vamos ver que nasce um rio na casa ou nos umbrais da casa do próprio Deus, e esse rio percorre, desce desde um lado até um outro lado, do Oriente ao Ocidente, e é um rio que ele tem um grande percurso. E dentro dessa visão que o profeta vê, que Deus mostra para ele esse rio nascendo no pé do altar de Deus, e ele vai tomando forma, vai crescendo, e ele vai começar a ficar espantado com o que ele vê, porque toda vertente ela nasce desse tamaninho, mas lá no fundo ela se torna enorme. Há quem diga, e quem conhece de geografia, que o rio Amazonas ele nasce em uma determinada região e a vertente é pequena, mas quando ele desemboca no oceano, você não consegue ver de uma margem a outra, porque ele vai se alargando e vai crescendo à medida do que ele vai se expandindo. E esse rio aqui não é diferente. O profeta vê ele nascer e vê ele começar a crescer. Mas o que me chama a atenção nesse texto aqui, irmãos, é a forma com que
Deus trabalha na vida do profeta em relação a esse rio. E ele diz o seguinte: vem comigo. E ele vai até a margem do rio. E quando ele chega na margem do rio, existe um ser que tem na mão um cordel de medir, 1 metro, uma trena. Mede, é um cordel de medir. E ele mede 1000 côvados e diz para o profeta: vem. E a Bíblia diz: o profeta entrou na água e veio. E eram águas que davam no tornozelo, onde ele entrou. 1000 côvados, deu água no tornozelo. O ser se distanciou, mediu mais 1000 e disse: vem. E ele veio. E a água aprofundou mais e veio até o joelho. O ser se retirou de novo, mediu mais 1000 e disse para ele: vem. E ele veio. E a água deu nos lombos. Mediu mais 1000 e disse: vem. E o profeta parou e disse: agora não dá mais para ir. E antes que nós entre agora dentro desse período, desse estágio da água dos lombos, vamos voltar ao início. O rio nasceu no altar de Deus. E Deus chamou o profeta para conhecer o rio. E o primeiro estágio da primeira medida mostra os primeiros momentos de comunhão do ser humano com Deus, de conhecimento dele com Deus. O senhor lembra, irmão Manuel, os primeiros dias da conversão? Coisa maravilhosa, né? Experiência gostosa, né, irmão Nelson? Aquele amor, aquela... não tem nem como descrever, aquela graça. Queria pregar para todo mundo, queria falar para todo mundo da alegria, uma alegria que... O primeiro passo foi a primeira experiência que a gente teve, porque viu nascer do trono de Deus uma nova esperança, um novo ânimo. Mas eram águas que davam aqui no tornozelo. E já eram extremamente maravilhosas, irmão Nelson. Gostosa de sentir. Porque tudo que sai da presença de Deus é maravilhoso de sentir, é gostoso de sentir. Não interessa a dimensão, a profundidade, a experiência de conhecimento, se conhece Deus profundo, ou se ainda está naquela primeiro amor que não sabe nada a respeito dele, mas a experiência é extremamente maravilhosa. O anjo convidou ele para ele experimentar. Será que algumas vezes Deus não nos está chamando para uma experiência com Ele? E eu diria até que todos os acontecimentos que vêm acontecendo em nosso planeta seria mais ou menos isso, Deus nos chamando até uma experiência com Ele. Ou seja, irmão Fabrício, Deus tentando tirar os nossos pés de terra firme, colocar os pés naquilo que Ele já estabeleceu pelo seu plano e poder. Eu vejo que Deus, por sua vez, teve o intuito de tirar os pés do profeta de um chão que parecia ser dominado por ele, e agora ele quer trazer o profeta a ter uma experiência com Deus. E para a gente ter uma experiência com Deus, nós precisamos começar a andar
nos meados que Ele limitou para que nós ande. E Ele convidou, vem. E o profeta veio. E as águas deram nos tornozelos. E o anjo se distancia e mede mais 1000. E diz para ele, eu quero uma experiência maior contigo. Você quer uma experiência maior comigo? Vem. Ninguém é obrigado. Ele não está te impulsionando aí, Ele está te convidando a vir. Aleluia! Tem pessoas que depois que abriu os cultos, pelo menos em 30% não veio nenhum culto. Ninguém é obrigado. Está sendo convidado só. E se nós olhar para isso, nós temos um texto lá no livro de Lucas, que o dono da casa manda o seu servo e diz, vai e convida os meus amigos para a festa na minha casa. Ele poderia dizer, empurra todos os meus amigos para dentro de casa, é forçado. Não, convida. Vem. Quer ter uma experiência maior com Deus? Então veja que o anjo mediu mais 1000 e disse, vem. E ele foi. E as águas deram nos joelhos. Já é uma experiência um tanto que maior. Mas já começa a dar um calafrio na espinha. Para quem conhece de água, que morou na beira do rio, sabe que água nos pés é uma coisa. E você entra num lajeado mais fundo, que pega no joelho e você vê a correnteza passando, já começa a dar labirintite. Não é verdade? A pessoa já começa a ficar meio amedrontado. Porque agora a experiência é uma experiência de que eu sei que estou pisando no lugar que pode ser perigoso. Mas se ele mediu e mandou vir, é porque essas ondas que batem no joelho são necessárias. É preciso. Para o amadurecimento da fé é necessário. É necessário que você sinta ela bater e de repente parece que a tua labirintite faz assim e depois você diz, não, mas foi ele que me convidou, então vou permanecer firme, porque nada vai me acontecer. E não vai acontecer nada. Além de você ver ele espichar a trena e dizer, vem de novo. Aleluia. E aí você vai ter que tirar o pé com coragem do lugar onde está e começar a caminhar em direção aos 1000 côvados, e você vai sentir que a água vai subindo, vai subindo, vai subindo. E diga-se de passagem que quando chega na cintura, começa a dar outro calafrio. Mas ele está ali esperando, vem. Sabe o que eu aprendo com isso? É que pela questão do medo que nós temos, nós deixamos de ter algum tipo de experiência com Deus. O medo de enfrentar a situação para chegar até onde Ele está. Vem. E o camarada foi. E o profeta foi. Ele teve coragem. E a água deu nos ombros. E agora é que começa a ficar mais complicado. Por quê? Porque se a água é forte na altura do ombro, com facilidade leva um indivíduo. Não foi o caso dele. Se a correnteza é forte, leva um indivíduo.
E aí a Bíblia diz que ele mediu mais 1000. E é aqui que eu quero parar por um instante. Mediu mais 1000 e disse: vem. A Bíblia não diz que o profeta foi. A Bíblia só diz que o profeta lamentou e disse: eram águas profundas que não dava para ir a pé, era água para ir a nado. E ele diz o seguinte: não tinha como ir a nado. Não tinha. Então possivelmente ele não foi. Mas eram águas que ele, para chegar lá, ele tinha que sair no nado, e era impossibilitado de ele chegar lá, porque era difícil a situação. Aqui nós conseguimos aprender que Deus nos coloca em alguns estágios de nossa vida. E aí a Bíblia diz: e o anjo pegou ele, tirou dali e levou para uma margem do rio e mostrou uma outra dimensão do rio. Ele não viu, ele não nadou lá, mas ele também não conseguiu sair por si só de onde ele estava, da água nos ombros. O anjo teve que pegar ele e levar ele na margem. Dá para você entender que algumas vezes de nossa vida é só Deus na causa. Algumas vezes a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa forma, do jeito que pensamos, do jeito que queremos, e até fazemos algumas orações: Deus, se o Senhor fizer assim, funciona, e não é assim que Deus quer. Eu, como pai, quando os filhos eram pequenos, jamais daria para eles uma faca por brinquedo. Hoje eles não pegam porque são grandes e sabem que é perigoso. É um utensílio necessário, mas não dá para criança. E geralmente criança gosta desse tipo de coisa, e a gente não dá, porque sabe que é perigoso. Eu lembro um sobrinho que agora já é um homem, mas quando criança, o tempo que fazia a barba com aquela gilete mesmo. Eu quero. O pai dele pegou e deu a gilete. Tirou a gilete e deu para ele. Foi 2 palitos para ele cortar o dedo. Jogou lá, eu não quis mais brincar. Doideira do pai. Porque um pai de sã consciência jamais faria isso. Deus, ele só dá aquilo que realmente é necessário. E algumas vezes nós pensamos que é bom para nós, e Deus sabe que não é bom. E é por isso que ele trabalha da forma dele, do jeito dele, e do jeito dele está certíssimo. O fato de eu ter uma experiência com ele, de ter águas nos tornozelos, no joelho, nos lombos, me mostra que até aí eu tenho um limite de controle dentro do que eu posso fazer. Mas quando Deus realmente, como Deus realmente quer, não é que eu esteja com os pés no sólido, é que eu esteja com os pés fora do que é sólido para mim, mas o que é palpável e visível para Deus. É isso que Deus quer, que a gente seja independente inteiramente de Deus. Senhor, eu dependo inteiramente de Ti. Entrega-se inteiramente a Ele. Aí o anjo toma ele de lá daquela situação e coloca na margem do rio. E o versículo de número 7 diz o seguinte: tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores
de um e do outro lado. E havendo ele voltado, o anjo pegou ele. E agora o anjo começa a mostrar para ele um outro cenário. Primeiro, o rio que nasceu do trono de Deus serviu para o homem ter uma experiência com Deus. Segundo, quando ele sai do rio e entra e fica de pé na margem, ele começa a observar que à margem daquele rio estava todo tipo de árvore de todas as espécies. E a Bíblia diz, e todas elas produzindo o seu fruto. Ele começou a observar que esse rio não é um rio comum. Não é um rio comum. É um rio que descedenta a sede do ser humano. É um rio que dá vida. E a Bíblia também vai dizer no versículo de número 9, que toda criatura vivente, por onde o rio passasse, seria por ele sustentado. Então, a lição que nós temos aqui é o seguinte: o que nasce do trono de Deus serve para alimentação, serve de bênção, serve de prosperidade, serve de graça, serve de vida, serve de saúde a todos quantos forem por ele alcançados. Agora, o que me impressiona é que esse rio, o irmão Fabrício, corre e algumas pessoas não conseguem sentir a dimensão gloriosa do rio do Espírito que flui dentro da nossa alma. Deus, nos faz sentir o teu rio. Deus, nos faz sentir o teu rio. Sabe que algumas vezes dobramos o joelho para orar e fazer algum questionamento e parece que a gente não tem palavra, mas na verdade nós estamos longe do rio. É como árvore seca, que a raiz não se estende para o ribeiro. Eu gosto da palavra de Deus, queridos, porque a Bíblia diz que Jesus falou uma vez para uma mulher, e uma mulher que, olha, se você analisar, uma mulher que até meio quis escorraçar Jesus. Jesus disse para ela assim: me dá um pouco da sua água. E ela disse: tu, água de mim? Eu acho meio difícil. Você é judeu, eu sou samaritana, nós não se cruza. Eu não posso dar água para você. Ela negou para Jesus a água do poço de Jacó. E Jesus ofereceu para ela água viva. Jesus diz: você me nega, mas você não sabe com quem fala, porque se tu soubesse quem está falando contigo, tu me pediria e eu te daria, não te negaria, água viva que salta do seu interior. É Deus querendo fazer brotar dentro do ser humano algo sobrenatural. Ela parece que meio leva na brincadeira. E diz: então, me dá dessa água para que eu não venha mais tomar aqui no poço de Jacó. E Jesus faz uma pergunta para ela: cadê teu marido? Irmãos, é difícil assim, por exemplo, pessoa do sexo oposto que se encontra pela primeira vez e tem acesso a um diálogo,
Isso já aconteceu, a gente já conversou com pessoa do sexo oposto que nunca viu na vida, mas de repente se encontra, senta em algum lugar ou numa poltrona de ônibus ou coisa parecida e você começa um diálogo, conversa com ela. Mas é difícil para uma pessoa fazer uma pergunta dessa. E o teu marido? Não dá a entender que se a pessoa pergunta para uma mulher, um homem pergunta, e o teu marido? Não dá a entender que ele está com um pensamento distorcido? E ela diz o seguinte: não tenho marido. Não dá a entender que ela também está com um pensamento distorcido? Não dá para entender isso? Tanto da parte de Jesus quanto da parte dela. Jesus pergunta do marido, ela pensa, não tenho marido. E vocês já vão entender porque ela falou isso. Porque aí Jesus disse para ela, tu falasse bem. Porque tivesse 5 e o que tem não é teu. Não era uma ideia maligna dela? Claro que era. Mas quando Jesus diz para ela, tivesse 5 e o que tem não é teu, ela parou, pensou e disse, opa, eu não estou falando com qualquer um. É alguém que diz que vai me dar água, que faz brotar de dentro para fora, e agora ele revela o meu segredo que quase ninguém sabe. Aleluia. E aí Jesus dá para ela a água que ela pede. E aí você vai ver que essa mulher, ela sai dali e vai para Samaria, e o que ela faz? Ela sai gritando em toda Samaria, vinde e vede, um homem que mudou a história da minha vida. Vem e vede o homem que revelou o mistério oculto na minha vida. Quando ela começou a pregar e a falar em Samaria desse homem, ela começou a botar para fora o rio que o Espírito já havia gerado dentro dela, e as pessoas começaram a ver que Deus ou que Jesus estava operando sinais e maravilhas naquele lugar. Era água que já estava jorrando de dentro para fora na mulher. Jesus não falava dessa água aqui. É essa água que brota do trono de Deus. E que por onde ela passa, ela vem produzindo vidas. Agora, para essa água se expandir e crescer, irmão Manuel, para esse rio se expandir e crescer, Jesus precisa gerar dentro do irmão Nelson uma fonte, dentro do irmão uma fonte, no Fabrício outra fonte, no pastor outra fonte, no senhor outra fonte, em mim outra fonte. Essa fonte vai se expandindo, e todas as pessoas que passarem e verem cada um desses aqui vão ver vida abundante em Cristo Jesus. Graça do Pai. Aleluia. É essa forma que o rio começa a crescer. E aí a gente começa a ver meninos brincando com águas por aqui, outros por aqui, outros por aqui. São as experiências que nós temos, e nós já vimos aqui no decorrer de todos esses anos, pessoas que nasceram na fé e saíram para o ministério porque conseguiram nadar dentro desse rio. Aleluia. E olha o que o versículo 9 diz: e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e serão saudáveis, e viverá
tudo por onde quer que entrar esse rio. Peixes é sinônimo de vida. Um rio que não tiver peixe é um rio sem vida, poluído. Ele tem que ter alguma coisa errada nele. Oi? Mar Morto. O Mar Morto já tem até um nome. Mas o rio que não tiver peixe. Agora, se você olhar lá e ver a piabinha desse tamanho assim, ó, pronto, pode saber, tem vida. Tem vida. Teve uma vez que o profeta Eliseu chegou numa cidade, e dentro dessa cidade, os filhos do profeta, ou seja, os discípulos do profeta, os alunos do profeta disseram: meu senhor, essa cidade é boa, uma cidade maravilhosa, boa de se morar, porém, os rios são salobros, não produzem vida, e o único mal que causa nessa cidade é que os rios não têm vida. Logo então não tem uma produção da agricultura, não tem peixe, o gado não tem onde beber água, e consequentemente o ser humano também, porque a água que nós tomamos da torneira vem do rio. Tomamos água do rio, tratada, mas vem do rio. E os homens disseram: as águas são amargas. Aí o profeta diz: então vamos dar um jeito nisso. Trazei-me um prato, ponde nele sal grosso. Puseram sal no prato. Não é para você fazer isso, não é simpatia, isso aqui é coisa do profeta do Velho Testamento. Ele pegou o prato e a Bíblia diz: deitou no rio. A Bíblia não diz que o profeta orou, só deitou no rio, ou despejou no rio. E eles já começaram a ver a partir dali as ondas de águas saudáveis que começaram a se alastrar, e o rio sarou. E os peixes começaram a... De onde veio? Não sei. De onde surgiu? Não sei. O que eu quero dizer com isso é que se o rio está seco, Deus pode produzir vida nele. Deus pode trazer de volta a existência, a vida nesse rio que morreu. E não é deitado sal como profeta, é ministrado a palavra de Deus sobre ele. Interessante. A cidade tornou-se boa de habitar, porque aí o rio produziu. E ele produziu imediato, logo após o profeta lançar um prato de sal. Será que nós não estamos mais ou menos como esse rio amargo, que não consegue produzir vida? Que não consegue produzir vida. Turabacandarai. A história de um menino, já vou parar, que estava brincando na margem do rio. Quem morou na margem do rio? Irmão Nelson, eu, pastor. A gente pegava as pedrinhas mais chatas do rio. Lembra disso? E ela saía ricocheteando por cima. O menino pegou e estava... E a pedrinha corria. E chegou um sábio, com uma maçã verde na mão, e disse para ele: menino, o que você está fazendo? E ele jogou mais uma pedrinha e disse: eu
estou apreciando o que Deus fez de melhor. Ele pegou aquela maçã verde, jogou para cima e disse para o menino: te dou essa maçã para você me provar se Deus está aí ou não. O menino pegou a maçã, colocou aqui, foi lá na bolsa e pegou 2 maçãs verdes e disse para ele: eu te dou 2 maçãs. Jogou a pedra de novo para o Senhor me provar onde ele não está. Te dou 2 para o Senhor me provar onde ele não está. Se tem pessoas te sitiando, brincando à sua volta, no sentido original, que te rodeia, que te visita, que toma um chimarrão contigo, que toma um cafezinho contigo, é o menino que joga pedra. E esse menino que joga pedra é o menino que lhe admira. Por quê? Porque ele está perto porque tem vida. E ele quer um pouco dessa vida. Você não já chegou perto de alguma pessoa que disse assim: eu vou sentar perto dele para ver se eu pego um pouco da unção que ele tem? Parece que está bajulando. Não, não é bajulando, está falando uma verdade. Sabe que tem um rio que flui aqui dentro, e se vir um pouquinho dessa água para mim, eu quero. Fica de pé. Eu quero. Veja o que a Bíblia diz: os animais e todo ser vivente, pastor Manuel, é ser humano. Eu, ser vivente, o Senhor. O ser vivente, um cavalo que passe pelo rio, um boi que tome água no rio, uma cobra que nade no rio, o graxaim, qual é outro bicho? O periá, o rato. Todo ser vivente, por onde o rio passar, vai viver. Terabacado maraçai. A sua volta precisa ser rodeado de ser viventes. A minha volta precisa ser rodeado de ser vivente. Se é que de mim flui alguma coisa, se é que de você flui alguma coisa, precisa ser rodeado de um ser vivente. Quero orar com você. Enquanto a Júlia continua cantando, eu oro por você aí onde você está. Se você precisa decidir-se por Cristo, faça isso agora. Você que me assiste pela live, se precisa decidir por Cristo, faça isso agora. Deixa fluir. Deixa o rio fluir. Faz ele nascer, germinar, brotar, crescer. Ora comigo. Pai, eu te adoro, porque o Senhor é bom e porque a tua graça nos alcança, a tua misericórdia que se estende de geração em geração chegou até a minha geração. E hoje nós estamos aqui, Senhor, e o que eu mais quero é que dentro de mim nasça a fonte do teu rio. E não só nasça, mas que ela cresça, se expande, e muitos à volta tenham vida, e a vida em Cristo Jesus. Quero te louvar, Senhor, por esse irmão que se decide, por essa pessoa que me assiste,
e que ora comigo nesse momento, certo da tua bênção e da tua graça, em nome de Jesus. Muito obrigado.